lhe dizer que o maior problema dos últimos tempos em nosso meio não é dinheiro, nem a falta dele, nem o excesso. Porque quem tem muito tem padecido da mesma necessidade de quem não tem nada. Porque a maior crise dos últimos dias não é financeira, é emocional. Mentira ou verdade? Houve-se um tempo onde não se existia classe média, aonde ou você era pobre ou você era rico. A intermediária emergente, esquece, estou falando de para mais de 30 anos atrás. E naquela época, acreditava-se que suas tristezas, suas dores, seus dilemas, seus fracassos era porque você não tinha as mesmas oportunidades. E em razão disso, ficava triste, chateado e tantas outras coisas ruins que levam a gente a dias maus. E aí você pensa, se não tenho, se não posso, é porque não tenho, é porque eu não tenho. E começamos a aprender a adiar a felicidade. Quando eu tiver, quando eu puder, quando eu chegar, quando eu conquistar, quando eu estiver lá, quando eu ter tanto na minha conta. Então chegou o dia em que muitos conquistaram muito mesmo não tendo nada. Não tem saúde para administrar os negócios, não tem alegria para conviver no meio da própria família que tanto pediu a Deus para ter. Não tem condições de desfrutar das casas que comprou. Tem carro, mas não tem direção. Tem cama, mas não tem sono. Tem comida, mas não tem sabor. É difícil. Ficou-se então comprovado, e não precisa ser nenhuma mente brilhante como a do Augusto Cury para chegar a uma conclusão muito óbvia dos nossos dias. Não é dinheiro que corresponde às necessidades mais intrínsecas da nossa alma. E como sabemos disso? Porque antigamente esperávamos ter para ser. E agora mesmo quando temos, muitos ainda não sabem nem mesmo quem são. Porque o segredo na vida não é descobrir quem eu sou, mas é descobrir quem Deus é. Você não se conhece à medida que busca conhecimento sobre si mesmo. Quanto mais você conhece a Deus, mais você passa a saber sobre si mesmo. Resumindo a história, dentro desse contexto, começamos a viver dentro de uma realidade que seria no mínimo ingenuidade, para não dizer ignorância. Achar que o que difere hoje entre saudáveis e não saudáveis, plenos e não plenos, são patrimônios territoriais. Acabou-se a ideia de que quando eu tiver eu serei, quando eu chegar vou ficar feliz. Acabou. E como é que a gente sabe que acabou? Porque se quem estava antes chegou lá e não soube ficar bem, e quem já estava antes de quem conquistava este lugar também viu que não tinha o suficiente para resolver, está mais do que comprovado que dinheiro não é a resposta de tudo. Se fosse, o maior índice de suicídio não estava na classe média alta. Está comprovado? Estamos sobre acordo nisso aqui, sim ou não? Sim ou não? Abra a boca, sim ou não? Isso é uma realidade. Então vamos agora chegar ao pé de igualdade do porquê Deus permite sofrimento a toda criatura em algum momento da sua vida. Porque a alegria é ótima, mas não tem o poder lapidador que só o sofrimento tem. E dentro desse processo de lapidação, existem algumas dores que nos torturam e tem um poder torturador maior do que qualquer outra. Que dores são essas? Dores do pecado que cometemos. Porque essa não é sobre não ter tido oportunidades. Essa normalmente está ligada a não ter conseguido ter força o suficiente, caráter o suficiente, nobreza o suficiente, espiritualidade o suficiente, renúncia o suficiente. Logo, quando a consequência de um pecado chega, e a consequência não é uma descoberta, a consequência é a queda no eu, é você cair em si mesmo, é você perceber que pior do que ser julgado pelo que as pessoas pensam de você, é perceber que você se tornou carcereiro de si mesmo. Eu estou falando aqui a cristãos, sim, senhores, cristãos. Porque o que eu vou falar agora não tira paz, não traz doenças, não entristece quem não entende o alvo da graça, quem não conhece a cruz de Cristo. Então as maiores dores das quais eu vou fazer menção aqui agora são para nós, crentes. O poder destrutivo do pecado traz dores terríveis a todas as pessoas, mas sempre vai doer mais em quem tem mais consciência do que fez. Ninguém tem mais consciência do que um cristão, do que é um erro, do que é um equívoco, de onde errou. Tanto é que você não precisa cometer nenhum pecado moral,
Tanto é que você não precisa cometer nenhum erro tão grotesco a ponto de que todo mundo saiba, ou que seja necessário ficar evidente, que só os seus erros individuais, veja, já não estou nem mais falando de pecado, seus erros insistentes são os que mais te aborrecem. Vamos aqui para um terceiro nível, dos crentes maduros. Os crentes maduros normalmente são os que mais sofrem. Por quê? Salomão disse: quem aumenta em sabedoria também aumenta em sofrimento. E por que aumenta em sofrimento? Porque aumenta seu nível de consciência. Abre a boca. Aumenta seu nível de... Quanto maior sua consciência, maior a sua dor. Quem está entendendo, diga amém. Mas eu não quero que pare de doer, porque se eu parar de sentir dor de tudo, perco o nível de consciência e de maturidade que estou tendo. É isso que vai polindo o meu caráter, a minha nobreza. É isso que vai polindo o meu templo. Então veja, entenda. Esses erros já são suficientes para nos castigarem. A quem eu falo agora? A crentes que desejam ser puros, santos, mas que estão sendo castigados por ciclos repetitivos de erros, dos quais você diz: Jesus, me tira dessa negligência, me tira dessa falta de vida devocional. Jesus, me leva de volta para o lugar da oração. Quando o pastor estava orando aqui para arrependimento dos pecados, ele fez algo incrível, convidou a igreja inteira a repetir a oração de quem quer voltar. E sabe o que eu senti no meu espírito? Porque também fui alcançada, que aquela oração não era só de gente desviada ou afastada que estava voltando, mas de crente consciente que está distante do lugar da oração, distante do primeiro amor, distante do jejum, distante da prática de vida devocional. Porque ainda que alguém venha e pregue outro evangelho, quem já viveu uma experiência sincera com Cristo sabe que não tem vida longe da palavra, longe da oração, longe da devocional, longe da presença de Deus. Então, quando você vai amadurecendo, te corrói a ideia de saber de que você poderia estar mais perto de Deus, mas não está. Não porque Deus não quer te entregar algo, não porque Deus não quer estar com você, mas porque você tem sido cada dia mais ineficiente, cada dia mais incapaz. No início você era tão dedicado. No início o seu maior pecado era a vaidade da sua própria santidade, de tanto que você queria se santificar. Dê o nome que quiser: cansaço, burnout, exaustão, esgotamento, depressão. Sempre vai ter um nome. O problema é que, independente da causa, não muda o efeito. Qual? Estar triste por não me sentir mais tão próximo quanto antes, e automaticamente tão amado quanto antes, tão perdoado quanto antes, tão crente quanto antes, tão cheio quanto antes.